Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 13 em diante. Na semana passada, nós concluímos a leitura, o estudo da Epístola de 1 Tessalonicenses. Vimos que é uma epístola altamente escatológica, onde Paulo orienta aqueles crentes, uma igreja que ele tinha fundado em 3 sábados apenas, sobre algumas questões em relação à volta de Jesus, a parousia. E depois de esclarecer essas coisas, ele termina dando conselhos éticos, morais, e falando também sobre o relacionamento entre irmãos. E nesse texto, nós nos deparamos com um versículo que tem sido, não deveria ser, mas tem sido às vezes problemático para alguns irmãos em relação à doutrina. Então nós vamos ler o texto de novo, ressaltar esse versículo, e vamos hoje falar sobre tricotomia e dicotomia. O que é isso? Como nós pensamos, como nós entendemos a Bíblia em relação a essa doutrina. Então nós vamos ler o texto. Hoje nós não vamos entrar em 2 Tessalonicenses. Prometi que ia falar mais sobre essa questão da alma. Nós vamos ler o texto aqui para ver onde nós paramos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos, Senhor. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fala. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo, conjuro-vos perante o Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Irmãos, dicotomia ou tricotomia é um estudo sobre a natureza humana, como é composta a natureza humana. Aqueles que advogam a doutrina da tricotomia vão dizer que o homem é corpo, alma e espírito. E aqueles que advogam a dicotomia vai dizer que o homem é composto de uma parte que é corpo e a outra parte que é espiritual, e vai entender alma e espírito como sinônimos, com a mesma designação, designando a mesma coisa. Durante a história, nós tivemos muitos expoentes, gente boa, gente qualificada, de ambas as doutrinas, né? Tanto da dicotomia quanto da tricotomia. A questão
saber se Paulo, por usar essas expressões, como nós vimos aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele era tricotomista, apenas por falar desta maneira. Na semana passada, nós já deixamos aí uma descrição, uma palhinha do que nós iremos falar hoje, dizendo o seguinte: a ênfase de Paulo ali não é essa questão de dicotomia ou tricotomia. Ele está falando do homem todo. Vocês seriam considerados íntegros, perfeitos, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso corpo, alma e espírito, o homem inteiro. O homem inteiro. Esta é a única passagem nas cartas de Paulo que aparecem as três expressões juntas. Um outro texto, no Outro Testamento, que também aparecem as três expressões juntas, é o texto de Hebreus, que vai falar que a palavra de Deus ela é poderosa para discernir juntas e medulas, alma e espírito. Entendemos ali que é uma linguagem, uma licença poética, uma ênfase naquilo que o autor está querendo dizer. Mas vamos voltar lá a Gênesis, o primeiro texto que vai falar da constituição do homem. Lá em Gênesis, no capítulo de número 2, versículo 7. Um texto bastante conhecido. E fez o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Veja bem que a ênfase, ela é no homem inteiro. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E o homem passou a ser alma vivente. A definição mais antiga e mais simples de tricotomia, que é um conceito filosófico grego, e por isso algumas pessoas entendem, a Bíblia ensina assim, a Bíblia está dizendo isso. Não, foi um conceito que veio da Grécia, dos filósofos gregos, que diz que o corpo é essa parte material, a alma é a vida humana e o espírito é aquela parte que se relaciona com Deus. Agora, será que na Bíblia, quando aparecem as expressões, está querendo dizer isso também? É isso que nós vamos tentar ver hoje, nessa parte constitutiva do ser humano. A palavra grega e hebraica para alma é nefesh, no hebraico, e psique, no grego. Onde vem a palavra psicologia. Então, alma, no hebraico é nefesh, e no grego, psique. E espírito, no hebraico é ruach, e no grego é pneuma. Pneuma é sopro. Então, quando a gente fala, nós estamos falando pneumatologia, nós estamos no Espírito Santo. E quando você vai na mecânica, tem essa pneumática, que vai com ar. Então, o pneu é o sopro, é o Espírito Santo, o Espírito, melhor dizendo. No Novo Testamento, a gente vai se deparar com aquelas expressões bem antitéticas: corpo e alma, e carne e espírito. Corpo e alma, carne e espírito. Eu selecionei alguns textos, dentre muitos outros, que vai nos dar uma ideia de que, às vezes, na maioria das vezes, essas palavras são usadas como sinônimos. E é isso que o dicotomista, a nossa teologia reformada na ofensência dicotomista, entende, que essas palavras são usadas como sinônimos. Antes, porém, vamos pensar assim: só porque a palavra aparece
está em 4 partes. Porque em toda a Bíblia, a gente vai ver uma parte, digamos assim, superior da condição humana e outra inferior. Que parte é essa inferior? Corpo, descrições para essa. Corpo, carne, entranhas, rins. Jó usa uma metáfora para dizer casa de barro. Né? Então são expressões para falar dessa parte inferior, da matéria, digamos assim. E existe uma parte, umas expressões para falar dessa parte superior, que é espírito, alma, quer ver outras? Mente, coração. E aí a gente lembra de Mateus. A gente vai ler esse texto, você encontra aqui Mateus, no capítulo de número, acho que é 22. Achei Marcos, vamos Marcos primeiro, Marcos 12, 30. Mateus é 22, são textos paralelos aqui. Amarás ao Senhor teu Deus, o resumo das mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ninguém, ao ler esse texto, diz que a gente é quadripartido, né? Que a gente é coração, alma, entendimento e força. Não, a gente entende que são a mesma natureza superior do ser humano. Né? Vamos ver então alguns textos que vai mostrar esse uso da expressão. Alguns não vai aparecer a palavra alma, nem a palavra espírito. Por isso que no início eu falei das palavras hebraicas, que para alma nós temos psique no grego e nefesh no hebraico, e para espírito a gente tem pneuma no grego e ruá no hebraico. Vamos ver Jó, então. Jó capítulo 23, versículo 7. Eu vou lendo, os irmãos vão procurando aí, só para a gente ganhar tempo, porque são muitas as referências. Enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, então vida, né, a minha alma, o sopro de Deus nos meus narizes, Jó está falando, Jó 27, 3. Falei errado? Desculpa, Jó 27, 3. Enquanto em mim estiver a vida, o sopro de Deus nos meus narizes, as minhas narinas, né? Olha como é bom a gente estudar a Bíblia de uma maneira ampla. Né? Há uma regra na interpretação bíblica, que nós já explicamos aqui, que textos mais difíceis devem ser interpretados a um de textos mais fáceis. A Bíblia deve ser estudada por inteiro, como um todo. Na escola dominical, nós temos estudado aí o livro de Salmos, estamos estudando sabedoria, e eu lembro que uma das lições foi muito batida no estilo literário, que era o paralelismo. A poesia hebraica, ela não é como a nossa poesia. A nossa poesia era constituída por rimas. A poesia hebraica, ela não necessariamente tem rimas. Ela é marcada por essa questão do paralelismo. Tem alguns, né, que é o antitético, você fala uma frase, e logo embaixo você fala uma frase ao contrário, no objetivo de enfatizar no sino. E o sinonímico, né, que é aquela, você fala uma frase, uma palavra, e confirma embaixo com palavra sinônima, né, por isso sinônimo. E aí o paralelismo sintético, quando você diz uma expressão, depois fala uma outra resumida embaixo para confirmar. O que nós temos aqui, irmãos, é isso. Enquanto estiver em mim a vida, enquanto estiver em mim o sopro de Deus, né, o espírito, a alma, o sopro de Deus são sinônimos, expressões sinônimos. Certa vez, li um livro, li agora de novo, de um autor, que é Josué de Oliveira.
irracional. Dicotomista. Só que ele defende a dicotomia de uma forma diferente daquela que a gente tem como mais tradicional. Ele entende o seguinte, que o homem é corpo e espírito. E a totalidade disso é chamado de alma. Mas é dicotomista, né? Alguns teólogos tricotomistas vão nessa mesma direção, só que tem que assim, a alma, o espírito, a alma é a forma espiritual do corpo se comunicar com esse mundo. O espírito é a forma de se comunicar com Deus. Né? A nossa maneira de entender e defender eu acho mais simples, a mais coerente, que é entender os termos como sinônimos. Ou seja, o homem é uma parte matéria, né, corpo, e outra parte é uma parte mais elevada, que é o espírito ou alma. Vamos continuar nos textos e a gente vai ver que essas expressões continuam sendo repetidas como sinônimos. Né? Jó ainda, no capítulo 32, versículo 8. Na verdade, se a primeira você entende vida como alma, olha essa segunda aqui. Na verdade, há um espírito no homem. É o espírito do sopro. E aí depois ele diz, e o sopro do Todo-Poderoso faz sabe. Você vê aqui, você que já estudou ainda, fosse um pouquinho, né? Daquele paralelismo sinonímico da poesia de Jó. Lembrando, Jó é um livro poético. Quais são os livros poéticos da Bíblia? Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares. Esses são os livros poéticos. Mais um texto ainda em Jó. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Mais uma vez, paralelismo que é sinonímico. Eclesiastes, mais um livro poético. Esse é mais conhecido. É aquele citado dos sepultamentos, que eu brinquei na semana passada, que na hora da verdade, todo teólogo é dicotomista. Na hora da verdade. E o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus. Não fala nada de alma. Né? Isso pertence, né? O espírito. Né? O pó volte à terra, o espírito volte a Deus que o cura. Irmãos, aí, quando o pessoal pega assim, não, mas a alma é essa parte animal, né, da vida animal, ou algo superior. Não dá para a gente fazer essa separação, porque aparece a mesma expressão sopro ou alma, tanto para homens como para animais. Exemplo, vou citar esses textos, né, porque são muitos, mas eu sei que você lembra e sabe. Quando ele diz assim, e alguns adventistas hoje não comem ainda, né, o sangue por causa disso, não fazem nem transfusão de sangue por causa disso. Você não pode comer o sangue, porque o sangue é a alma, né, que é sinônimo de vida. Sinônimo de vida. Quer ver um outro exemplo? Eu sei que você lembra desses textos também, ou de vários textos, que aparece assim, e ela contava não sei quantas almas. É um texto dentro do seu contexto. Quando o autor bíblico, e até mesmo hoje, quando a gente usa essa expressão, o que a gente está querendo dizer? Tinha 5 fantasminhas ali, espíritos vagando, né? O que a gente está querendo dizer? Pessoas, naquele sentido. A alma é sinônimo de pessoa. E não pode ser simplesmente o sentido da vida animal, como querem os dicotomistas. Pelo menos não em toda a escritura. Mesmo porque a Bíblia usa a mesma expressão para se referir a Deus. Fala do Espírito de Deus, fala da alma de Deus. Então, Deus teria de ser esse princípio, né, de vida animal, né, de dar vida. Não. Onde está esse texto? Isaías 42, 1. É um texto que fala, um texto messiânico, né? O livro de Isaías é bastante messiânico, que vai dizer
assim, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Né? Aí não, a alma é apenas o princípio da vida. A alma aqui é sinônimo de espírito, em quem a minha alma se compraz. Há um texto no Novo Testamento que usa a mesma expressão para Deus, para Jeová, quando é Hebreus, quando diz assim, olha, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não satisfaz nele a minha alma. Então falando de alma de Deus. Hebreus 10, 38, aí para os irmãos conferirem. Não, peraí, você falou que na hora da verdade, todo mundo é dicotomista, mas é assim, o corpo volta para a terra, o espírito vai para Deus, que é de Deus, e a alma está descansando, morreu, né, como princípio da vida. Também como se sustenta. Se você lembrar de Apocalipse, como é bom estudar assim metodicamente as coisas do Apocalipse inteiro aqui, lá em Apocalipse, no capítulo de número 6, versículo 9, João ele viu a alma dos que foram decapitados, ou dos que foram mortos por causa de Jesus. Onde estão essas almas? No céu. Então, viu essas almas. Ah, pastor, como vai ver a alma? Lembra, João estava tendo uma visão. Ainda bem falou que ele vê Deus, que ele vê Jesus. Ele está vendo alma, porque ele está tendo uma visão. Vamos ler aqui, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Ainda há um outro texto, que é Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nesses tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi também ainda as almas dos decapitados. Vi também as almas dos decapitados. Não precisamos continuar no versículo todo. Por quê? A alma aqui também é sinônimo de espírito, é essa parte espiritual do ser humano. Um texto que eu já citei, Marcos 12, 30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Lembrando, ninguém diz que o homem é quase partido por causa desse texto. Ninguém diz isso. Né? Alma são palavras que a gente tem que são sinônimos. Né? Ele está dizendo para a gente amar Deus com todo o nosso ser. Fica claro isso. Aí você não, peraí, eu estou amando a Deus com toda a minha força, mas eu estou amando com todo o meu entendimento. A gente não é esse ser distinto. Eu lembro que houve uma época onde a gente usa nossas expressões, está errado, tá? A gente pode usar como força de expressão, não precisa estar se policiando com isso. Né? Mas eu lembro de alguns pastores, na minha adolescência, eu fui logo ali, lembrando das pessoas, na reunião de oração, fala assim, eu peço oração pela minha vida espiritual e pela vida material. Aí Deus diz assim, peraí, mas você não tem duas vidas. Né? Você não tem a sua vida espiritual e a sua vida material. Nós não somos divididinhos assim. Né? Nós somos um ser completo. Né? Quando Deus nos salva completo. Quando Deus nos ama, Ele ama o homem inteiro. Repito, essa visão tripartítica, né, é uma visão grega. E se você lembrar daquele questão do misticismo, por exemplo, é porque só se o corpo normal, o espírito é bom. Até alguns entendem que quando Paulo falou corpo, você todo, corpo, alma e espírito, ele falou que estava falando para uma mentalidade totalmente grega, né, que é os Tessalonicenses, ali da
cântico Magnificat, né? O cântico de Maria. Está lá em Lucas, no capítulo 1, 46 e 47. Se antes você abrir a sua Bíblia, marcar, separar aí, guardar, porque para mim é o que mostra mais essa questão de ser sinônimos às expressões. Maria disse assim: então disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Qualquer pessoa que lê esse texto sem a lente dicotomista vai entender isso aqui como sinônimo. Ela está uma declamação para Deus. A minha alma exalta o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Expressões sinônimas. Hebreus 6, 18a 19. Para que mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento temos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra além dos céus. Essa parte espiritual do homem, âncora da alma. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí o Espírito, é a mesma coisa. A mesma coisa. Alma e Espírito. Nós defendemos a teologia dicotomista. São apresentados como sinônimos na Bíblia. Mas o texto, Marcos 6, 25. Aí você vai ver vida e corpo, começa aquela distinção aqui do Novo Testamento. Por isso fugiu. Não deis ansiosos pela vossa vida. Pode colocar, tá certo? Marcos 6, 25. Não? Porque não é Marcos, é Mateus. Mateus 6, 25. Qualquer vez eu não sei se é melhor com óculos ou sem óculos, eu fico na dúvida. Vamos ver. Mateus 6, 25. Eu estou ansiosa a solicitude pela vida. Por isso fugiu. Não deis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Não apareceu a palavra vida aqui, a palavra alma. Apareceu a palavra vida. Aquela parte superior e a parte inferior. E você vê que é uma linguagem poética, porque você na vida você não distingue isso para ele. Eu não vou ficar preocupado com o meu corpo, com a minha vida, com o que eu vou comer, com o meu corpo, com o que eu vou vestir. Você se preocupa assim? Não, se preocupa pela sua vida, de maneira inteira, de maneira completa. Outro texto também bastante citado, Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não, e o espírito, pastor? O espírito não precisa se preocupar, né? O espírito de todo mundo. A alma vai para o inferno, o espírito vai para o céu. A alma são sinônimos, perecer tanto a alma como o corpo. Expressões sinônimas. Já citei esse texto, que aparece de novo aqui, é o texto que eu brinquei. Na hora H, todo teólogo é dicotomista. O pó volte à terra primeiro, o espírito volte o pó volte à terra, como era, o espírito volte a Deus. Eclesiastes 5:2. Mas o texto, 1 Coríntios 5,
sabe? 2 Coríntios 5, 3, assim. Né? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, né? Paulo está falando dessa questão superior, né? Presente no espírito. Já sentenciei como se tivesse presente. O autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito. Paulo está falando aqui uma negócio de mediunidade, que é isso que ele está falando, para os Coríntios. Vocês fazem uma sessão entre vocês e o meu espírito. Então, um princípio. É necessário colocar as palavras dentro do seu próprio contexto. Ninguém vai imaginar isso. Paulo está ausente. Então, o meu espírito, que é aquilo que eu creio, que eu prego, reunindo vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue para Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não, pastor, tem que ser salvo a alma. É isso que apareceu lá no texto que nós lemos anteriormente? A fim de que a alma seja salva. Aqui fala a fim de que o espírito seja salvo. É o mesmo sentido. Uma hora foi usada a palavra alma, aqui em Mateus 10, 28, não temos aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, semelhante àqueles que podem fazer tanto perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, isso é salvação de alma. E aqui o espírito, a fim de que o espírito seja salvo. A alma pode ser perdida, não, porque é a mesma coisa. São palavras sinonímicas. Vamos lá aqui. Por vezes, a gente vê o princípio da vida, que é esse princípio superior, quando a pessoa morre, sendo usada a expressão saiu a alma. Em outros casos, saiu o espírito. Por vezes na Bíblia a gente vê isso. Morreu a pessoa, saiu a alma. Morreu a pessoa, saiu o espírito. Aí você vai ficar procurando, para que saiu aqui? Foi a alma ou o espírito? Vamos fazendo um diagnóstico. A mesma coisa. Vamos ver alguns textos que mostram isso. Um deles está lá em Gênesis 35, a morte de Raquel, onde diz assim, quando nasceu Benjamim, aquele nome Benoni, ou Benjamim, ela chamou de nome, o pai chamou de outro. Ao sair a alma, ainda tem assim entre parênteses, porque morreu. Ao sair a alma, porque morreu, deu o nome de Benoni, mas o seu pai chamou de Benjamim. Então morre quando sai a alma. 1 Reis 17, 21. O texto lá do profeta, E estendeu-se 3 vezes sobre o menino. Clamou o Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te que faças a alma deste menino retornar e entrar nele. Sem alma não estava na boca. Salmo 31, 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. A gente que está morrendo, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus falou isso no Testamento, Estevão também. Vamos ver, Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou, morreu. Então, você viu que em alguns casos, quando a pessoa morre, saiu a alma, entregou a alma. E outras vezes, na mesma situação da morte, entregou o espírito.
e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Espírito e alma são usados como sinônimos. Por vezes no Novo Testamento, essas palavras continuam sendo usadas assim. Exemplo, 1 de Pedro 3,19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Salmo 104:1, bendize, ó minha alma, o Senhor. Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Aleluia! No Salmo 146:1 agora. Louva a minha alma ao Senhor. Então darei a minha alma, direi a minha alma, e muitos depósitos, para anos, descansa, come e dorme. Aí nós chegamos mais uma vez ao texto de 1 Tessalonicenses 5:23 e ao texto de Hebreus 4:12. Reiteramos, quando Paulo diz seu espírito, alma, corpo, ele está querendo referir-se ao homem inteiro. E usa isso para reforçar a ideia. Não para dizer que há essas três partes constitutivas do homem. Eu como Maria, minha alma do Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Senão você vai ficar procurando aí, né? Oh, minha alma louva o Senhor, oh, meu espírito louva o Senhor, né? Eu vou crescer espiritualmente, eu vou crescer almamente. Ninguém fala isso. São expressões sinonímicas. E Hebreus 4:12, na verdade, são esses dois únicos textos do Novo Testamento que aparecem as expressões juntas, né? Espírito e alma. As demais, uma é usada pela outra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o propósito do coração. Agora, pensa bem. Lembra desse último texto que nós vamos ler de Hebreus? Você acha, você pensa, você entende, quando o autor aos Hebreus está escrevendo isso aqui, ele está querendo dar uma aula de dicotomia entre dicotomia, ou ele está querendo falar do poder da palavra de Deus? Lê de novo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os próprios pensamentos e propósitos do coração. É uma linguagem poética, juntas e medulas, alma e espírito, pensamentos do coração. São palavras que são internas. Quando a gente define dicotomia, é que a gente entende que o homem constitui uma parte material e uma parte espiritual. Essa parte física, a gente chama de corpo, de carne, de casa de barro, de tabernáculo, Paulo fala, né? Por esse tabernáculo terrestre que eles fizeram, no seu corpo, temos um tabernáculo celeste, da parte de Deus, né? O outro feito não por mãos humanas, corpo físico, mas um corpo revestido de glória nos céus. Então, uma parte material, uma parte espiritual. Essa parte material é corpo e a parte espiritual é alma ou espírito. Não faz parte desse estudo, mas é bom a gente lembrar de algumas coisas sobre a origem da alma. Existem basicamente três formas de entender a origem da alma, que é da alma do espírito. Se são da origem da alma do espírito, os dois, né? Senão tinha que saber a origem da alma
e outra teologia para entender a origem do Espírito. Não tem. Né? Só tem dessa forma de entender. 3 formas de base. Existem os pré-existencialistas, os traducionistas e os criacionistas. Falando em relação à origem da alma. Não tem esse termo associado a outra matéria, né? A origem da alma. Os pré-existencialistas, os que entendem essa doutrina assim, é mais ou menos assim: Deus, quando criou o mundo, criou o homem, ele criou um depósito de almas. Né? Então, tudo lá. Aí vai distribuindo ali, então a gente vai nascendo. A alma já pré-existe desde a criação, né? Do céu. Os traducionistas entendem que a alma é transmitida por geração ordinária. A mesma forma que a gente se reproduz, né? A alma é passada assim também de pai para filho. Né? Até tem estudado a questão do seria para defender o pecado original. Isso não é necessário. E existem os criacionistas, né? Que Deus que é eterno continua criando. Né? Então, em cada concepção, Deus cria uma nova alma. Pastor, isso não é muito fácil de entender. Né? Realmente não é. Por exemplo, Lutero, ele era, a sua origem era traducionista. Ele queria que a alma era passada de geração ordinária. E Calvino era criacionista. Ele queria que cada alma era criada. Por isso que a teologia reformada, calvinista, né, entende que em cada concepção a alma é criada. Aí você vai pensar e falar assim: pastor, você fala de dicotomia, isso não é muito importante. Depende. Por quê? Algumas doutrinas que parecem divorciadas disso, né, tem tudo a ver com essa questão de dicotomia, pelo menos na minha visão. Por exemplo, nós somos reformados, calvinistas, entendemos que a Bíblia ensina assim, por isso respeitando os nossos irmãos que pensam diferente, mas a gente tem que contar uma parte espiritual e uma parte material. É isso? Então você não vai ver quem crê assim, usando a seguinte expressão: fulano está salvo, mas não está liberto. Você não vai ver o crente dicotomista falando isso. Por quê? Porque não encontra espaço na teologia. Já o tricotomista vai pegar lá a ideia da filosofia grega e falar assim: não, peraí, olha, você foi salvo, né? O espírito está tudo legal, mas a alma precisa ser ainda tratada. Né? Eu creio que essa é uma grande implicação desse entendimento teológico. Né? Nossa igreja, você não vê ninguém falando isso, né? Está salvo, mas não está liberto. Por quê? Porque ele entende que o homem é um homem inteiro, homem completo. Né? Se está salvo, tem que estar liberto também. Aquele que começou a obra, ele completa, ele é fiel. Ele precisa ficar fazendo assim, sessões de perdão, de me perdoar, de perdoar Deus, de perdoar o mundo, de fazer uma volta aqui na minha mente até o útero da minha mãe para saber se eu chutei o mundo dela ou não. Por quê? Porque a gente tem que começar o corpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, até aquele que eu não me lembro. Eu já me lembro disso o suficiente. Né? Não preciso ficar pensando naqueles que eu não me lembro. É o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Resumindo, a gente conclui. Tricotomia entende que o ser humano é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. A dicotomia entende que o homem é constituído de duas partes. Né? Um é o corpo e o outro é a alma ou o espírito. Expressões
mas enfatizamos, sobretudo, que o homem é um ser completo, inteiro. Ele não é bipartido nem tripartido. Deus, quando nos salva, Ele nos salva por completo. Completo. Então, se você é tricotomista, tem problema. Deus salvou você por completo. Se você é dicotomista, não tem problema. Deus salvou você por completo. Amém? Eu ia falar se você é familista também, é uma algoritmo, né? Mas vamos parar por aqui. Então, irmãos, é importante entendermos a doutrina. E para mim, eu creio que em termos de aplicação, é algo que nos dá mais segurança e também não abre brechas para aquelas doutrinas que vão minando as igrejas, a gente tem que ter cura interior. Já ouviu falar de cura interior? Mas não foi aqui. Por quê? Porque é algo espírita a mesma coisa. Se está salvo, está salvo. Não, está salvo, mas tem que ter uma cura interior. Deus não pode fazer, né, irmão? Tem que ter alguém, que vai te ensinar uma prática iluminada e você vai ser curado interiormente. Não, Deus é poderoso para te salvar, para te curar, para sanar os seus conflitos. Se isso não for feito pela oração, pela ação de Deus, pela palavra que é poderosa, você tem por mais nada. E a gente crê que Deus é poderoso para fazer. Aquele que curou, aquele que salvou, Ele faz por completo. Ele não enxerga a gente como ser bipartido ou tripartido. Ele nos enxerga como ser integral, inteiro.